que nós temos. Por isso que a Bíblia fala: prepara a Israel para se encontrar com o Senhor. Não brinque com a salvação. Não brinque com a sua alma. Não brinque com o seu espírito. Não brinque com vocês mesmos, porque nós somos um ser espiritual. Não desconheça quem você é. Não desconheça a origem de onde nós viemos. Como nós fomos formados. Como fomos resgatados pela palavra do Senhor. Não esqueça. Sejam gratos a um Deus que nos resgatou das trevas. Somos um ser espiritual. A maior ignorância de uma igreja, a maior ignorância de um servo de Deus é desconhecer definitivamente quem somos. Eu sou um ser espiritual. Eu tenho que tratar a minha vida pelo lado espiritual. Eu não tenho que desconhecer, eu não posso desconhecer a minha vida espiritual. Eu não posso. Deixa aí ainda aí, deixa aí gravadinho aqui, a gente vai votar. Porque os vivos sabem que vão morrer. Não fuja dessa realidade. Encare a sua vida como se agora você vai partir. Encare a sua vida como se hoje você vai partir. Eu preciso estar preparado espiritualmente para me encontrar com o Senhor, meu Deus. Essa decisão eu tomei na minha alma, no meu espírito. Um dia eu tenho que deixar essa habitação. Um dia eu tenho que deixar esse corpo. Esse corpo que o Senhor nos emprestou. Esse corpo que o Senhor nos deu e colocou a gente dentro. E disse assim: ó, gerencie essa casa aí nesse mundo. Vocês vão passar um tempo dentro dessa casa. Cuide dessa casa. Gerencie esta casa. Não negligencie esta casa. É a casa que vocês vivem. É aí que vocês dormem. É aí que vocês caminham. É aí que vocês se locomovem. É esta casa. Esta casa tem um prazo de validade. Ou hoje ou amanhã esse prazo vai vencer. Esse prazo vai vencer. Então, igreja, fique atento à palavra do Senhor. Não desconheça quem você é. Não trate as pessoas simplesmente por aquilo que você vê, mas por aquilo que você vê no campo espiritual, não só pelo físico. Aprendam. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Senhor nos deu uma visão espiritual. Aquela visão que nós tínhamos e temos hoje, a visão física, só enxerga problema, só enxerga defeito, só enxerga dificuldade, um olhar que julga as pessoas, essa visão física que compõe o nosso corpo. Mas o Senhor nos deu e nos abriu uma visão espiritual para que nós possamos olhar com o nosso espírito, o espiritual. Pastor, como que eu devo olhar o mundo espiritual? Como é que eu vejo o mundo espiritual? A pergunta é essa: como? Como é que eu sou um ser espiritual? Eu não sei ver nada espiritual. No livro de Oséias, capítulo 4, 6. Pode deixar aqui, tá? Ou então é o seguinte: volte lá em Oséias, crianças, Oséias 4, 6. Depois você volta aqui de novo. Eu só estou naquele parágrafo ali. O meu povo o povo está sendo destruído pois lhe falta o quê? Vírgula também. Quem falou isso? Deus. Para quem? Quem era Oséias? O profeta. Oséias era o porta-voz de Deus nessa terra. Jesus, o Espírito Santo, não era mediador entre os homens e Deus. O mediador daquela época era os profetas. Aquele povo não tinha acesso ao Espírito Santo como nós temos hoje. Aquele povo não tinha acesso a Deus como temos hoje. Aquele povo, quando queria falar com Deus, eles iam ao profeta, porque o profeta era o porta-voz. E Deus viu
que o seu povo estava sofrendo, mas sofrendo por uma única razão: ignorância, cegueira espiritual, falta de conhecimento. Oséias, diga ao meu povo que ele sofre porque lhe falta o conhecimento. E trazendo para a realidade de hoje, uma igreja que sofre hoje por falta de conhecimento. Uma igreja que perece dentro da própria igreja por falta de conhecimento. Eu quero chamar a atenção de vocês. O maior conhecimento que nós temos que ter é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. O próprio Deus é o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é a palavra, e esta palavra, como sempre eu falo, tem que estar dentro de nós. Uma vez dentro de nós, nós precisamos ter uma clareza e o conhecimento dela. E nós temos dificuldade para entender isso. O fator de você só saber da palavra não é só o suficiente. Além de saber, tem que compreender para não vir ao sofrimento. Uma vez que nós temos o conhecimento da palavra, é necessário que nós temos o conhecimento que a palavra é espiritual, e eu sou espiritual, e eu estou dentro de uma dimensão espiritual. Então as minhas lutas, elas se dão no campo espiritual. A minha comunhão com Deus se dá no campo espiritual. A palavra de Deus se dá no campo espiritual, no meu espírito. E eu preciso entender que eu sou um ser espiritual, vivo dentro do mundo espiritual, estou inserido no mundo espiritual. Eu não posso desconhecer quem eu sou. Eu não posso desconhecer a olhar numa pessoa e não ver o físico da pessoa, mas ver o lado espiritual. Como pastor, você tem ouvido e você tem olhos. Ouvido para ouvir. Ouvir o que o Espírito nas pessoas falam com o seu espírito. O seu espírito, amada igreja, cheio do conhecimento da palavra, você começa a decifrar o que as pessoas estão falando. Porque o que a pessoa fala, fala o que está no coração. E a palavra, como eu sempre falo, ela denuncia o falante. Eu não preciso ser um psicólogo ou ter psicologia dos olhos para entender os movimentos. Quem estudou psicologia dos olhos, simplesmente o seu estado que está aí agora está lhe dizendo o seu estado emocional. Sabia disso? Sabia que os olhos transmitem? Porque a Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do corpo. Você nunca viu uma pessoa triste com um olhar ou uma fisionomia feliz? A tristeza sempre nos leva até a fisionomia ficar triste e a nossa posição cabisbaixa. Há muitas pessoas que estão tão afetadas de problemas que até no andar ela já está curvada de tanto andar assim. Precisamos que os nossos espirituais se abram no mundo espiritual para entender o que está em nossa volta. Eu, como um ser espiritual, eu preciso entender e compreender que eu estou numa dimensão espiritual e que os meus problemas, eles são resolvidos no mundo espiritual. Que as minhas dificuldades são resolvidas no mundo espiritual. Porque tudo que acontece no mundo espiritual, o reflexo vem para o mundo físico, vem para o nosso físico. Pense mal para tu ver uma coisa. Automaticamente vem uma reação no seu físico. Dor de cabeça, incômodos, uma sensação que você está com a virose. Por uma única razão, simplesmente um pensamento, que um pensamento é espiritual e a nossa alma é que pensa. É a nossa alma que utiliza a nossa mente como instrumento para pensar. Então eu não posso desconhecer isso. Eu tenho que estar atento, sendo o vigia dos meus olhos, o vigia do meu ouvido, o vigia da minha boca. Porque aquilo que eu estou vendo pode afetar o meu espírito. Ou não? Aquilo que os nossos olhos físicos vê pode afetar a nossa visão espiritual, o nosso espírito. O pecado é uma coisa emblemática
que tenta mostrar para os nossos olhos o fascínio, o engano, a beleza. Os nossos olhos são muito atraídos para essa coisa emblemática do pecado. Mas quando você tem os seus olhos espirituais, você é homem, quando olha com segundas intenções para uma mulher, é os seus olhos logo que mapeiam logo isso. É um código fonte que seus olhos têm. Quando bate lá, a praga da semente está lá dentro, logo você começa a desejar os seus olhos, porque os olhos espirituais estão fechados. É os olhos físicos que estão sendo encantados, e a consequência disso é afetar a nossa vida espiritual. Aquilo que nós ouvimos, diz a Bíblia: ouvi de tudo, retém, guardai o que é bom. E nós não somos um vigia do nosso ouvido. Nós não colocamos um filtro espiritual entre um ouvido e outro para filtrar aquilo que nós ouvimos. Eu quebro um princípio quando eu deixo passar para o meu coração, ou passar pelo meu ouvido e chegar ao meu coração. Eu quebro um princípio, porque a palavra diz: ouça de tudo e guarde o que é. E nós não treinamos os nossos ouvidos para ouvir o que é bom e guardar. Treinamos o nosso ouvido para eliminar o que é bom e absorver o que não presta. Isso vai causar uma consequência. O mundo espiritual vai trazer uma consequência na nossa vida física, porque nós não aprendemos a vigiar o nosso ouvido. Ouça de tudo, porque nós não estamos ainda nos céus, nós vivemos numa terra, e não podemos viver nessa terra onde diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno, e viver aqui como nós estamos vivendo nos céus. Nós estamos cercados de pessoas mortas espiritualmente, tentando acertar o nosso espírito, tentando te parar, tentando te cegar, tentando deixar a você, amado, com seus ouvidos exatamente atento para absorver o que não presta. Era exatamente o que Deus fala através de Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque está lhe faltando conhecimento. Conhecimento da palavra e o conhecimento de quem nós somos. Eu entendo que eu sou um ser espiritual. A minha vida espiritual pode afetar a minha vida física. A minha vida espiritual pode afetar ambientes. Só isso. Aí vamos lá. Eclesiastes 9:5. Já vem o pastor falar de morte. É o nosso destino, o corpo. Porque os vivos sabem que vão morrer. Essa convicção nós temos. Mas os mortos não sabem nada e não tem nenhuma recompensa a receber. Os mortos não sabem nada. Quando um dia nós partimos desse corpo, a nossa memória vai estar intacta, 100% bloqueado, concernente a tudo físico. Isto a mente e a alma de uma pessoa que morre com Cristo. O primeiro impacto, amada igreja, é um anjo vir visitar para levar nossa alma. Nós seremos transportados pelo anjo. Seremos guiados, anjos específicos, para nos levar a um endereço. Existe um endereço, e esse endereço nós não sabemos onde é e onde está. Ele vai nos pegar e dizer: vem cá, pastor, ô Jairus, ô Adriano, vem, vou te levar, vamos lá. Há um endereço, e este anjo sabe. Por isso que a Bíblia diz que a morte dos seus servos é preciosa ao Senhor. Por que eu vou me preocupar com a morte? Que a morte não pode me matar. A morte vai matar o meu corpo, porque eu tenho consciência disso. Por mais que sejamos espirituais, temos que morrer. Eu tenho que ter essa consciência.
Por isso que Paulo diz: o viver para mim é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. A maior vitória de um cristão é quando morre. É quando o seu corpo morre. Esse realmente é um vencedor. É um vencedor. Mas enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos vencendo. Vencendo. Todos os dias vencendo. Todos os dias vencendo uma batalha.